todos os caminhos levam a Deus? O Criador de todo o universo se manifesta em todas as religiões? Essas ideias são bíblicas? Não saia daí, porque o vídeo de hoje vai tratar a respeito destas questões. Será que todos os caminhos levam a Deus? Na época do Império Romano, se expandiu o império e foi necessário construir estradas para que os soldados pudessem transitar de uma província para outra. Então foi necessário construir estradas. Então criou-se o ditado: todos os caminhos levam a Roma. Daí também surgiu o ditado que se diz que todos os caminhos levam a Deus. Alguns dizem que é uma realidade espiritual, que realmente todos os caminhos levam a Deus. Mas essa não é a realidade. Em toda a história, alguns homens tentaram de alguma forma chegar-se até Deus, enquanto outros nem sequer acreditam na sua existência. Hoje vivemos a pós-modernidade, em que se diz que não há verdade absoluta, e que todas as coisas são relativas, e que a verdade se descobre nos relacionamentos, nas conversas, e que cada um tem a sua verdade. E o que a Bíblia nos diz a respeito de tudo isso? Em João capítulo 14, verso 6, a palavra de Deus nos diz: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Com essas palavras, Jesus nos ensina que só existe um caminho para chegar ao céu, só existe uma verdade absoluta, e que só através de Jesus nós encontramos a vida eterna. No contexto em que a gente leu, no começo do capítulo 14, a partir do versículo 3, Jesus fala e que foi preparar um lugar e que voltará para nos buscar. Jesus fala de um lugar real. Em Mateus capítulo 6, no verso 9, Jesus falou: Pai nosso que estais no céu, nos mostrando que existe um lugar, a qual esse caminho nos levará. Um lugar que vai além das expectativas do homem. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, a palavra de Deus nos fala que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não chegou ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. E por que o homem precisa desse caminho para chegar até Deus? Nós vemos em Romanos capítulo 3, verso 23, a palavra de Deus nos fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo homem está afastado de Deus. E todo homem, para chegar-se a Deus, ele só precisa de um caminho que leva até Deus. E esse caminho é Jesus Cristo. O próprio Jesus falou em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Em Romanos capítulo 5, versículo 18, diz assim: pois assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação da vida. Através da desobediência de Adão, o pecado atingiu toda a raça humana. Por isso, todo homem precisa de Jesus para chegar-se até Deus. Alguns buscam chegar até Deus através das boas obras. Procura ajudar os pobres, ou procura fazer alguma coisa para que abra caminho para chegar até Deus. Mas a palavra de Deus fala em Efésios 2,9 que não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Também tem alguns que acham que vão viver, vão morrer, vão reencarnar. E essa reencarnação vai ser uma reencarnação constante, até eles atingirem um padrão de perfeição. Mas a palavra de Deus também nos fala em Hebreus 9:27, que está determinado o homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Alguns também acreditam que chegarão até Deus através de outras pessoas que têm uma espiritualidade elevada, que são pessoas capacitadas, que são capazes de interceder por elas. Também a palavra de Deus nos fala em Atos
capítulo 4, verso 12, que nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Portanto, não é por nenhum pensamento filosófico elevado, nem o QI elevado, nem a sabedoria humana para chegar-se até Deus. O único caminho é através do nome de Jesus Cristo. Todos os homens um dia estarão diante dele, mesmo os que não creem, mesmo aqueles que acreditam que existem outros intercessores. A palavra de Deus nos diz, em Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos do que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em Mateus capítulo 25, verso 32, diz assim: e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Portanto, todos estarão diante de Jesus. As ovelhas são todos aqueles que creram em Cristo Jesus. Os bodes são aqueles que não creram em Cristo Jesus. No versículo 34 diz assim: então dirá o rei ao que estiver à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo. Também ele fala para os outros, no versículo 41, e dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Portanto, há uma diferença entre aqueles que creem em Jesus Cristo e aqueles que não crerem. Os homens que escolheram seus próprios caminhos fora de Cristo, um dia se lamentarão. Em João capítulo 12, versículo 46, Jesus disse: eu sou a luz que veio ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Acima de qualquer cultura, acima de qualquer modismo, acima de qualquer crença filosófica, acima de qualquer religiosidade, para chegarmos ao céu, só através do nome de Jesus Cristo. Só através da verdade da palavra é que nós chegaremos a ter a vida eterna em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8, que se ouvide a voz do Espírito Santo, não endureçais o coração. O apóstolo Paulo nos fala em 2 Coríntios capítulo 6, no versículo 2, que eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Portanto, se o Espírito Santo fizer um convite para você seguir o caminho, o verdadeiro caminho, a única verdade e que traz vida, que é Jesus Cristo, não endureçais o coração, mas ouça a voz do Espírito Santo de Deus. E que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.